pessoal, vamos corrigir a nossa revisão de ciências, certo? No item 1 ele diz: a água é um elemento fundamental de fundamental importância para a vida de todas as espécies da natureza. Quais são as principais contribuições da água para o ser humano? Eu já deixei aqui a resposta no ponto de vocês copiarem, certo? Para fazer a correção. Eu vou parar aqui um pouquinho, vocês param o vídeo, corrijam, copia, vê se está certo, né? E continuaremos. Bem, a resposta seria o quê? A água ela é um elemento essencial para a manutenção da vida. Cerca de 80% do nosso organismo é composto por água. Ela é responsável pelo transporte de nutrientes, reguladora da temperatura corporal, auxilia na eliminação de substâncias tóxicas durante o metabolismo. Participa também de outras reações químicas do nosso organismo, ela também participa de processos fisiológicos, mas vocês podem só responder esse trecho que já está bom, certo? Continuando. Item 2. Segundo uma Organização Mundial de Estudos Ambientais, em 2025, 2 de cada 3 pessoas viverão em situações de carência de água, caso não haja mudanças no padrão atual de consumo do produto. Uma alternativa adequada e viável para prevenir a escassez, considerando-se a disponibilidade global, seria: letra A. Desenvolver processo de reutilização de água. B. Explorar leitos de água subterrânea. C. Ampliar a oferta de água captando-a em outros rios. D. Captar águas pluviais. E. Importar água doce de outros estados. Quando a gente observa todas essas alternativas, nós podemos ver que, se nós desenvolvermos processos de reutilização da água, a gente vai conseguir o quê? Que esse produto permaneça por mais tempo para que as gerações futuras consigam sim ainda ter água potável, água própria para o consumo. Então a nossa resposta certa é a letra A, certo? Item 3. A possível escassez de água é uma das maiores preocupações da atualidade, considerada por alguns especialistas como o desafio maior do novo século. No entanto, tão importante quanto aumentar a oferta é investir na preservação da qualidade e no reaproveitamento de água de que dispomos hoje. A ação humana tem provocado algumas alterações quantitativas e qualitativas da água, como contaminação de lençóis freáticos, diminuição da umidade do solo, enchentes e inundações. Pode-se afirmar que as principais ações humanas associadas às alterações 1, 2 e 3 são respectivamente. Então, o que você vai olhar? Você vai olhar aqui, contaminação dos lençóis freáticos. Qual é a ação que provoca esse tipo de reação, certo? Então, vamos lá. Na letra A, nós temos uso de fertilizantes e aterros sanitários, lançamento de gases poluentes, canalização de córregos. Quando nós observamos todas essas estruturas, a gente consegue observar que lançamento de gases poluentes, lançamentos de lixo nas ruas, construção de aterros sanitários, uso de fertilizantes e aterros sanitários, desmatamento e permeabilização do solo urbano, lançamento de lixo nas ruas, uso de fertilizantes, construção de aterros sanitários, construção de barragens, uso de fertilizante e construção de aterros sanitários. Observando todas essas alternativas, a letra C, uso de fertilizantes e aterros sanitários, ela justamente contamina os lençóis freáticos, porque eu estou usando fertilizante e os aterros diretamente no solo. Desmatamento, eu estou diminuindo a umidade do solo, porque sem aquela vegetação, eu faço com que a umidade do solo também diminua. Enchentes e inundações. Por que ocorre tantas enchentes em cidades grandes? Porque a gente tem a menor quantidade de solo ali, tá tudo impermeável, com asfalto, com construções. Então isso faz com que haja impermeabilização do solo na região urbana. Então, isso aqui, letra C, é a resposta do item 3. Item 4. Considerando a riqueza dos recursos hídricos brasileiros, uma grave crise de água em nosso país poderia ser motivada por quê? Quando a gente observa essas alternativas, a gente vê
Reduzir a área de solos agricultáveis, se a gente reduzir, lógico que não vai diminuir a água, muito pelo contrário, né? A ausência de reserva de águas subterrâneas vai aumentar. Quando nós observamos todas essas alternativas, a gente vê o quê? Que degradação dos mananciais e desperdício do consumo é justamente que pode gerar uma crise de água em nosso país. Então, se a gente degradar os mananciais e desperdiçar água no banho, escovando os dentes, então a gente pode estar gerando o quê? Uma grande crise de água. Então, a gente tem sempre que pensar nisso. Então, a nossa resposta do item 4 é a letra E. No item 5, eu vou parar aqui também para vocês pararem o vídeo e copiarem aí essa resposta, certo? Corrigirem, na verdade, e verificar se a resposta de vocês está correta. A poluição da água aliada ao desperdício tem gerado vários problemas para a manutenção desse bem tão precioso. Com o intuito de contribuir para a qualidade e uso responsável da água, cite algumas possíveis atitudes a serem tomadas. Então, aqui algumas atitudes: aproveitar a água das chuvas, armazenando-as de maneira correta, desligar o chuveiro e ensaboar, não tomar banhos demorados, fechar a torneira enquanto escova os dentes, lavar todas as roupas de uma só vez. Então, a gente tem ali, aproveitar, ao invés de lavar o carro com a torneira, a gente lava ali com os baldes, para estar assim, são maneiras de estarmos economizando água, para que as nossas gerações futuras tenham água para a sua sobrevivência. Vamos para o item 6. O item 6 ele diz o seguinte: a água é um recurso indispensável para a manutenção da vida na Terra. Sobre esse elemento essencial, é correto afirmar que a água é um recurso abundante que qualquer tipo pode facilmente ser tratado para o consumo? Não, né? A maior parte da água do planeta pode ser utilizada e por isso não há como se preocupar. A gente vê que a água própria para o consumo é bem inferior, né? A gente vê lá que a porcentagem é bem mínima. A água própria para o consumo é um recurso hídrico limitado, sim, como eu acabei de falar. A gente sabe que 97% da água encontrada no nosso planeta é água que ainda a gente não pode ser utilizada. Então, aquele restantezinho ali é o que a gente consegue ser utilizado. Então, ele é um recurso hídrico limitado. Então, a resposta do nosso item 6 é a letra C. Item 7. O ciclo da água é o mecanismo responsável por renovar a disponibilidade de água no planeta. Esse ciclo biogeoquímico consiste na transformação e circulação da água pela natureza através de quê? Quando a gente lembra lá do ciclo biogeoquímico da água, a gente observa que ele evapora, que ele, né, se condensa de novo. Então, o que acontece? Quando a gente observa essas mudanças, a gente está vendo que para ocorrer os ciclos biogeoquímicos, a gente precisa do quê? Das mudanças de estado físico. Não apenas só das chuvas, de reações químicas, mas a gente precisa que a água mude de um estado líquido para o estado gasoso, que retorne para o estado líquido, certo? Para que a gente consiga aí ter o ciclo biogeoquímico da água. Item 8. A água tem características especiais que são, por exemplo, capazes de manter a vida no planeta. Sobre as propriedades da água, assinale a alternativa incorreta. Lembre-se, nós vamos assinalar a alternativa incorreta, certo? É um solvente universal, visto que pode dissolver uma grande quantidade de substâncias? Sim, a gente sabe que a água é um solvente universal. B. As pontes de hidrogênio são um tipo de ligações que deixam as moléculas de água unidas? Sim. As pontes de hidrogênio é uma união entre as moléculas justamente para que a molécula da água ali, entre hidrogênio e oxigênio fique unida. Ao receber calor, a quantidade de 1 grama de água eleva a sua temperatura em 1 grau Celsius? Sim, também. Então, a letra D diz o quê? A camada superficial da água em um recipiente que forma uma película superficial com o mesmo arranjo das moléculas em toda a extensão do líquido. Bem, quando a gente observa, você já fica, tia, não sei nem o que é isso. É justamente por quê? Porque a camada superficial da água, em um recipiente, ela forma uma película superficial com o mesmo arranjo das moléculas em toda a extensão do líquido.
A tensão superficial, que é a propriedade da água, consiste na criação de uma fina película superficial no líquido e é formado pelo diferente arranjo dessas moléculas, justamente em relação ao interior desse recipiente. E esse fenômeno ele é importante justamente para a formação de quê? De gotas de água, que também é o motivo onde os insetos conseguem o quê? Caminhar ali sobre a água sem romper a camada. É justamente essa película que é formada. Então aqui a nossa alternativa errada é a letra D, que é a alternativa errada, mas a alternativa certa é do item 8. Item 9. Assinala a alternativa que não apresenta a função das coordenadas geográficas. Então a gente já está indo lá para a parte de coordenadas geográficas. Qual seria a função das coordenadas? Localizar os hemisférios de uma determinada área, estabelecer noções relativas de distância, empreender a proporção entre uma área territorial e uma representação cartográfica, encontrar a exata posição de um determinado ponto no mapa. Bem, as coordenadas geográficas, a gente viu que elas são muito importantes para nos localizarmos, né? E ajuda a gente a descobrir em um certo ponto na superfície. Além disso, a gente identifica também as distâncias entre dois locais e também nos dizem em que parte do hemisfério nos encontramos. No entanto, ela não indica a proporção entre a área real e sua representação. Então, a função dela é justamente pela escala. E quando nós observamos as alternativas, nós vemos que é o quê? Empreender a proporção entre uma área territorial e a sua representação cartográfica. Bem, criada em 1884, essa linha imaginária foi fruto de uma convenção para designar a hora inicial, o ponto a partir do qual se medem os fusos horários e as coordenadas geográficas. Dessa forma, tudo o que se encontra a leste de sua localização tem horas e longitudes positivas, e, consequentemente, tudo o que encontra-se a oeste, horas e longitudes negativas. A gente lembra lá quando a gente está falando de leste a oeste e qual foi o marco zero ali, né? Quando a gente observa, é justamente. Não, detalhe, a gente ainda fala aqui de longitude. Se a gente está falando de longitude, a gente está falando do quê? Do meridiano de Greenwich, certo? Então a minha resposta certa é o meridiano de Greenwich. A gente não viu ainda. A gente não, né? Linha do Equador, Trópico de Câncer. Então, quando a gente observa as longitudes, a gente vê aí que é o meridiano de Greenwich. Sobre o sistema de coordenadas de localização, julguem os itens a seguir. Item 11. A linha do Equador não exerce função sobre os sistemas de localização, sendo irrelevante para se precisar graus de latitude. As longitudes são equivalentes aos meridianos e as latitudes são equivalentes aos paralelos. O ponto situado nas coordenadas de latitude menos 15 graus e longitude menos 20 encontra-se no hemisfério austral e ocidental. O território brasileiro encontra-se em dois hemisférios diferentes. Quando nós vamos observar aqui se é V ou F, certo? A linha do Equador não exerce função sobre os sistemas de localização, sendo irrelevante. A gente vê que a linha do Equador é fundamental importância junto com o meridiano de Greenwich. Então aqui a gente já tem que essa letra é falsa. As latitudes representam em relação ao quê? As longitudes são equivalentes aos meridianos e as latitudes são equivalentes aos paralelos, não é verdade? O ponto situado em latitude menos 15 e longitude menos 20 encontra-se nos hemisférios austral e ocidental. Quando a gente observa isso, a gente tem que ter um mapa para observar. A gente vê que a latitude negativa indica que o ponto encontra-se no hemisfério sul. No hemisfério sul, lembra lá que a gente chama de austral ou de meridional. Já a longitude negativa indica o mesmo ponto que também se encontra no hemisfério oeste ocidental. Então, essa também é a letra V. O território brasileiro encontra-se em dois hemisférios? Não, né? Então, nossa resposta é falso, V, V, F. Então, a gente tem falso, letra A. Certo? Agora, vamos para a nossa questão 12.
Nosso item 12, ele diz o seguinte: o movimento de rotação, ou seja, o movimento realizado pela Terra em torno do seu próprio eixo ocorre na direção, lembra lá qual é o movimento de rotação? Ele ocorre, a Terra faz ao redor do seu próprio eixo. Então, o movimento de rotação é de que lado para que lado? O movimento de rotação é sempre de oeste para leste. É como se, lembra, leste, oeste, então é sempre de oeste para leste. O planeta Terra, ele ocorre justamente no quê? No sentido anti-horário. Quando a gente tenta ver lá o sentido do relógio, que seria o sentido anti-horário? É o sentido contrário do que o relógio faz, certo? Se o relógio ponteiro vai ali descendo, é como se a gente estivesse voltando. Então, justamente esse movimento de rotação da Terra é o contrário. Então, ele é de oeste para leste. O movimento de translação consiste em quê? A gente lembra lá que o movimento de translação ele é responsável justamente pelo quê? Pelos 365 dias, pela estação do ano. Então, quando a gente observa nessas alternativas, a gente vê o quê? Que é movimentação que a Terra realiza em torno do Sol ao longo de aproximadamente o quê? 365 dias. Então, a minha resposta certa sobre o movimento de translação é a letra D, certo? No item 14, ele diz: a ocorrência das estações do ano é um processo natural que tem a origem na. Lembra lá. A gente viu justamente agora que o movimento de translação é responsável também pelas estações do ano. E quando a gente observa essas alternativas sobre as estações do ano no processo natural, a gente vê que é justamente a inclinação do eixo terrestre no movimento de translação da Terra. Formação dos equinócios, não é movimento de rotação. Quando a gente só tem movimento de translação, nesses dois, distribuição das zonas climáticas também não é. Influência de satélites, muito menos. Faixa de latitude, movimento de rotação também não. Então, a única alternativa que nos resta é a inclinação do eixo terrestre e no movimento de translação da Terra. Então, minha resposta aqui é a letra B. Item 15 e última questão. O movimento de rotação tem uma duração aproximada de 24 horas. Esse movimento é responsável pelo o quê? Qual a principal... o que seria esse movimento? E ele é responsável justamente por quê? Pelos processos de sucessão dos anos. Não, a gente vê que é um movimento de translação. Aumento das marés, surgimento das estações do ano também não, horário de verão muito menos. Então, o que é o movimento aparente do Sol? Que é justamente a gente acredita que o Sol que está... O que seria movimento aparente? Lembra lá que eu falei? Que a gente acha que é o Sol que está se movimentando para passar de dia para a noite, mas é o contrário. É a Terra que está se movendo ao redor do seu próprio eixo, formando dias e noites e aí fazendo com que os dias durem 24 horas. Então, esse é o movimento de rotação, é justamente responsável pelo movimento aparente do Sol, ou seja, como se a gente acredita que o Sol é que esteja movimentando, mas na verdade é a Terra quem está se movimentando. Certo, pessoal? Essa é a correção da nossa revisão. Até mais!